Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo, do técnico hoje aí, ele conta com 8 meio-campistas pra jogar, tá? 8 meio-campistas, vou passar tudo pra vocês aqui, pra nós descobrirmos depois, quando o São Paulo estrear contra o Sport, o que vai acontecer com esses 8 meio-campistas, se eles realmente que vão jogar. E tem também o Evangelos Marinax, que assina aquele pré-contrato com o São Paulo, e aqui acho que vai dar falatório, porque é uma mudança gigantesca do São Paulo, hein? Estamos contando com uma mudança do São Paulo, pensa aí, equipe de base, time principal, etc. É uma mudança gigante de um São Paulo que será que agora para de ter dívidas? Até para os mais céticos, até para as pessoas que menos acreditam nessa gestão do São Paulo aí, elas agora podem acreditar que algo de melhor está por vir. Se é que tem gente por aí que critica tanto que quer algo de melhor, né? E como é que fica o uso da equipe de base também depois disso? E como é que ficam as contratações do São Paulo, fechando agora com o Evangelos Marinax, tendo talvez o melhor patrocínio de sua vida e tendo anos aí pela frente já com os patrocinadores fechados e também contando com esse FDIC que é para você amortizar as dívidas, colocando ali um teto de gasto previsto, não impedindo que gaste mais, desde que arrecade mais. Acho que o mundo ideal para o São Paulo Futebol Clube. E vamos juntos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando aí, vamos lá? Então, ó, chega nesse like aí, beleza? Tamo junto, likeinho e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faço questão de você por aqui, tá bom? Meus amigos, é o seguinte então, o São Paulo ele tem hoje, de volantes, ele tem Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo, Bobadilla e Marcos Antônio. Estou falando de 5 volantes para não contar com Lisiero, Luan e Bali, né, 2 descartados e 1 emprestado, e inclusive o Negruti, que ainda é da equipe de base, e o Hugo, tá? Então tem 400 volantes no time, mas hoje que o Zubeldia pode contar são Marcos Antônio, Bobadilla, Luiz Gustavo e Alisson, e ainda tem do Pablo Maia, que está machucado, ele segue machucado. Para meia do São Paulo, ele conta hoje com o Oscar, Lucas e também o Rodriguinho compondo a equipe de base, compondo a equipe principal que veio da equipe de base. O Pedrinho Vilhena, ele volta para o São Paulo agora, não tendo agradado muito o técnico, então é possível que o Pedrinho Vilhena ele seja realmente carta fora do baralho, ele seja realmente um cara descartável aí que o São Paulo não vai usar. E até aí beleza, né? Você fala, Pedrinho Vilhena, né? Vai fazer qual falta no dia a dia do São Paulo? Muito do que me pega aqui, além de, por exemplo, o Galopo ser nosso ainda, nós temos aqui inúmeros volantes e 2 meias, que concordo que o Rodriguinho, para compor elenco, ele pode não ser aquele meia tão excelente para a equipe de reservas e tal, só que o São Paulo tem os melhores meias do futebol brasileiro nas figuras de Oscar e Lucas, tá? Então, quando for bater no peito e falar, São Paulo tem dívida, o São Paulo está ótimo, o São Paulo tem problemas, não vai chegar a lugar nenhum, ou o São Paulo será campeão, qualquer que seja a discussão, temos que lembrar que o São Paulo conta hoje com Oscar e Lucas sendo os melhores meias, um meia de criação, o outro meia atacante, quase que um segundo atacante, que pode também jogar de ponta direita, e são sim os caras mais rodados aí, internacionalmente falando. Deve ter jogador por aí que foi rodado como Lucas e Oscar, até pode ter. Né, pensar no Hulk, por exemplo, rodou bastante já. Mas no resto, pensar no Arrascaeta, ficou no Brasil aqui 500 anos, não é rodado no futebol europeu, não é rodado em seleção, tem ali as convocações dele pro Uruguai, mas eu tô pegando o melhor que tem por aí. E sim, colocando ele abaixo de Oscar e Lucas. Então quando o São Paulo olha hoje para um adversário, um rival direto, e pensa, peraí, aqui tem Oscar e Lucas, o São Paulo tem que sim fazer isso ser imposto para os outros. O São Paulo tem que se impor, tendo Oscar e Lucas e batendo no peito como se ele fosse o melhor time, sim. Tem ainda o Matheus Alves, da equipe de base, que fez gol no último jogo, e ele é um jogador também que pede passagem aí no futebol mundial, né? Tem times aí como o Barcelona já sondando o Matheus Alves, então o São Paulo ele tem tudo para agora, finalmente, ele ter um elenco, né? Eu falei do meio campo aqui só. Se for falar da zaga, né? O Sabino, o Juan Tressoldi, o próprio Ferrarese, talvez todos reservas do São Paulo. Porque a zaga de titular é uma zaga excelente que caiu na graça da torcida do São Paulo, com Alan Franco e Arboleda. É um time maravilhoso. Tivemos problemas de lateral esquerdo, acho que desde que o Júnior se aposentou. Lembra que ele jogou o Mundial 2005?
jogou depois, não lembro se ele ficou no Brasileiro 2006, tivemos ali Richarlison, Jorge Wagner, caras improvisados na lateral. E hoje, o São Paulo conta hoje com o Wendel, que é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, e o próprio Enzo Dias, que é um jogador razoavelmente bom, aparentemente é bom. Na direita, tem ali Mike para subir, tem Igor Vinícius, que perde o posto de titular agora, porque o Cédric Soares chegou chegando. Então, quando pensa no time de São Paulo, não tem nenhuma carência. Fala, aquela posição ali tem que contratar. Pode-se discutir uma fase do Caleri, pode-se discutir se o Rafael é o ideal, mas não pode dizer que não tem, por exemplo, goleiro e centroavante. Isso tem, e tem muito, hein? O São Paulo tem todo tipo de jogador. Quando olha pro geral da equipe de base, você vê nomes como de Lucas Ferreira, Rian Francisco e Matheus Alves subindo, e já sendo jogadores que brilham diante dos olhos do torcedor, a coisa fica melhor ainda. Então o futuro do São Paulo tá meio garantido. Se o São Paulo quiser fazer bem aí essa venda, né, essas vendas, se o São Paulo quiser fazer realmente a valorização da equipe de base, se o São Paulo quiser usar essas joias dentro do campo, porque aparentam jogar mais do que os próprios titulares, quando você vê um Caleri em má fase, você vê o Rian voando, você vê um Luciano improvisado de meia e você vê o Matheus Alves indo bem, ou os próprios Oscar e Lucas. Então tem sim muita variação, tem muita opção, e eu vejo por aí gente falando assim, na nossa cara, assim, a equipe de reservas do São Paulo é muito fraca. O São Paulo tem um ótimo time de 1 a 11, mas os reservas são muito fracos. Eu discordo assim, mas ferozmente. Não tem nada de reserva fraco. O São Paulo tem um time excelente e tem também um elenco grandioso. E agora o São Paulo acaba de fechar o pré-contrato, assinou o pré-contrato com o Evangelos Marinax. Aplausos aí. Olha só, depois de um longo e tenebroso inverno, né, um período longo, que tem um ano já falando de Evangelos Marinax no São Paulo, muitos aí já ficaram desacreditados, falaram, Juba, não vai ter nada, faz um ano que você tá falando desse cara aí. Olha aí, ó, o São Paulo acaba de assinar um pré-contrato. Pode ainda ter uma desistência? Porra, até pode, mas nós estamos falando de adultos ali negociando São Paulo Futebol Clube, né? Então desistir, acho que é quase impossível. Por que queriam desistir? Tudo que foi apresentado durante o projeto está lá. Então o São Paulo conta assim com Cotia muito forte, com uma equipe de base fortíssima, muito forte, uma torcida que pede jogadores que acabaram de conquistar Supercopa do Brasil, Copa do Brasil Sub-20, Taça São Paulo de Futebol Júnior. Então sim, a equipe de base do São Paulo é fortíssima. Quando você olha para o São Paulo profissional, o time principal, gerido aí por Casares e Belmonte, é claro que pode chegar e falar, vem cá, isso aqui é uma bagunça. Pode. Mas quando um cara igual o Evangelos Marinax, ele olha pra essa bagunça, ele deve pensar assim, ó, num estalo de dedo eu coloco isso aqui em ordem. Sabe o pesadelo na cozinha do Jacan lá? Os caras estão ali, não tem mais vida. Ele estala o dedo assim e o bagulho dá certo. Eu tava vendo ontem. Tá muito aqui na minha cabeça. Ele estala o dedo, o negócio... Opa, peraí, mudou tudo. Eu acho que é o Evangelos Marinax, ele olhando pro São Paulo, num panorama geral, ele vem e fala, eu estalo um dedo aqui, muda tudo. E o que teria que mudar no São Paulo? Assim, vendas patéticas como a do William Gomes, como a do Neverton, vendas ridículas como esses dois caras foram, empréstimo como Moreira, que não tinha lógica nenhuma do São Paulo emprestar o Moreira, evitar compras de caras como Pablo, Orejuela e Galopo, que custam uma fortuna e você não sabe o que esperar desses caras. Então sim, o São Paulo ele tem um estalo de dedo para acontecer de alguém sério, de alguém grandioso no futebol, que tenha dinheiro, que tenha a assinatura do cheque. Lembra que existia um bagulho? Os mais novos nem vão saber. Tinha um negócio que chamava cheque, que se assinava ali, era um valor que tiravam da sua conta bancária e tal. Esse cheque, quem assina agora vai ser o Evangelos Marinax. E ele vai colocar uma grana aí. Nós estamos falando que o São Paulo entrou numa dívida total de quase R$1 bilhão. Essa dívida total de um time que arrecada quase também R$1 bilhão. Então, se você pensar assim, ó, o FIDIC determinou que o São Paulo, com aquele fundo, aquela parceria com o FIDIC, esse fundo criado determina que o São Paulo pode ter 350 milhões de gastos anuais. Opa! Só posso gastar 350? Vou explicar direitinho. Só posso gastar 350? É isso. Então, São Paulo, beleza, tá feito. Só vou gastar 350. Mas quanto que o São Paulo vai arrecadar? O São Paulo já está chegando na arrecadação próxima a R$1 bilhão anual. Sabia disso? 1 bi anual.
Ou seja, se você for trazer a continha básica, eu gasto 350 e ganho 1 bilhão. Ganhei 800 milhões, tira 200. Ganhei 800, que é um valor muito razoável, muito plausível. O São Paulo, então, teria 450 milhões sobrando do montante geral para amortizar uma dívida de 1 bi. Ou seja, 2 anos e meio, o São Paulo quitaria, então, as dívidas levando nessa frequência? A ideia é essa. A ideia seria quitar as dívidas em 2 anos e meio, a partir do momento que cria-se o FDIC. Porque a arrecadação, nem é que a arrecadação continua a mesma, a arrecadação aumenta no São Paulo. Toda a arrecadação do São Paulo tem aumentado, com participações em finais de campeonatos, título de Copa do Brasil, parceria com empresas de música ali que fazem shows de música, naming rights, a empresa da patrocinadora Master que está pagando cada vez mais por Tricolor, a cota de televisão que o São Paulo vende com aquela empresa lá, a empresa que assumiu a cota de televisão. Então tem muitos lugares que o São Paulo tem arrecadado muito mais e ficou muito bom para nós. Então, se pensar sem o Marinacks, é papo de você levando a sério o futebol, cumprindo à risca o que foi determinado junto com a criação do fundo, sem exageros e contratando caras como Oscar, como Enzo, como Endel, como Cedric, que vem de graça pro Tricolor, e vendendo essa equipe de base, o São Paulo ele tem a condição plena de, em 2 anos e meio, ele não ter mais dívidas. Estou falando de quitar uma dívida de 1 bilhão. Isso sem o Marinacks, percebeu, né? Agora o Marinacks vem assinando um pré-contrato com o São Paulo, colocando ali uma ideia inicial já no papel. Agora eles vão colocar ali os pormenores do negócio, vão colocar ali aqui que deve a responsa de quem que vai fiscalizar o São Paulo, porque é importante. O Marinacks vai colocar 600 milhões no São Paulo. Ele não pode colocar os 600, voltar pro país dele lá e falar, daqui 1 ano eu volto. Não existe isso. Apesar do cara ser bilionário, nós estamos falando de 600 milhões, não é brincadeira. 100 milhões de dólares pra ele lá, né? Então não é brincadeira a conta. Então ele vai sim nomear alguém pra ficar aqui, acompanhar o dia a dia do São Paulo. E o que eu acho que é muito importante falar também é que se o Marinacks chegou e fechou uma parceria também, principalmente, né, pra equipe de base, ele vai ficando de olho. Ele não vai querer mais que empresta um cara igual Moreira. Ele não vai querer que venda o William Gomes por 9 milhões de euros. Que nós vendemos o William Gomes, que está virando, ou já virou, titular do Porto. Você sabia disso? Que o William Gomes ou está virando ou já virou titular do Porto e nós vendemos ele por 9 milhões de euros? Então o Marinacks vai olhar e falar, como é que é? Um jogador agora que é parte meu, se vão vender por 9 milhões de euros? Aí quanto vai para o Marinacks? Vai 3, 4 milhões de euros no bolso dele? 3 milhões e meio de euros? Se vender alguém por 9, ele fala, não quero isso aqui. 3 milhões e meio de euros para um cara igual ele? Ele fala, não quero. Bilionário, multibilionário. Então não vai poder vender assim mais, vender, sucatear jogador, mandar o jogador embora porque o técnico simplesmente prefere colocar aí o Eric. O técnico prefere centralizar o Luciano e perde espaço pro titular do Porto, o William Gomes, que vai ser logo logo seleção brasileira. Eles não vão nem tomar conhecimento disso aí, vai ter que jogar e pronto. E não é fazer disso uma vitrine, um balcãozinho de negócio, esquecendo o futebol. Pelo contrário, normalmente o jogador da equipe de base do São Paulo é muito melhor que alguns jogadores que chegam, sei lá com qual empresário, David, Marcos Guilherme, Marcos Paulo. Normalmente, o cara da base joga mais que esses daí. Então não é nenhum favor. Ah, vamos colocar o cara da base, o Rian Francisco, porque o Marinacks está intervindo. Nada disso. Simplesmente vai ter que pôr porque é um negócio, é um entretenimento, é uma paixão. Mas também é um negócio, tem que fazer isso de maneira correta. Então acho que o Marinacks agora ele diminui a força dos empresários que rodeiam o São Paulo. O Marinacks agora ele diminui a força dos conselheiros que rodeiam o São Paulo. Eu acho que a coisa vai ficando muito boa aqui, cara. Muito boa mesmo. E aí o uso da base ele vai ser desse jeito. E como serão as compras doravante? As compras de agora em diante? Né? Como é que o São Paulo se reforça agora? Pelo que eu entendi, que eu me informei, o São Paulo de Júlio Casares agora, pelo menos nisso, ele tem aprendido com os dias passando, trazer jogadores de oportunidade de graça.
Tem milhões de jogadores por aí espalhados. É claro, não é sempre que você vai achar um Lucas Moura parado por aí, um Rames Rodrigues e tal, e um Oscar. Um cara igual o Oscar, ele é dificílimo, porque ele tem que querer vir pro seu time. Um cara igual o Lucas, ele tem mercado no mundo inteiro, ele é dificílimo, porque ele tem que querer ir pro seu time. Um cara igual o Rames Rodrigues, ele nem é um partidão, porque ele ganha muito, e ele só não está num time por aí grandioso, porque talvez ele seja realmente um cara problemático. Dito tudo isso, nós podemos interpretar tranquilamente que o São Paulo continuará procurando caras do nível do Lucas, do Oscar, do Rames, do Wendel, e tem muitos que vêm por aí em oportunidades. Alisson, eles vêm nas oportunidades. E o São Paulo tem que saber, então, colocar esses caras em campo. Fora ir buscar caras no meio do nada, como Lugano, como Arboleda. Quem eram Lugano e Arboleda antes do São Paulo? Não eram ninguém no futebol. Então sim, o São Paulo foi buscar do nada e parar com compras como a do André Silva, como a do Galopo, que custam fortunas pra gente, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, sendo que Galopo, André Silva, Ferrarese vieram todos para ser reservas. É isso que tem que parar. Juan Tressoldi já é reserva, já não pode nem pensar em comprar ele. Marcos Antônio já é reserva, não pode nem pensar em comprar ele. Os caras da reserva, deixe fora, ou traga de graça. Ou igual Bobadilha, 10 milhões de reais, você pode vender por 20, 30, aí tudo bem. Agora, pagar num cara já veterano, igual o próprio André Silva, que não tem mercado para revenda. E aí você paga quase 30 milhões num cara desse e fica morrendo com a batata quente na mão, atrapalhando ali Rian Francisco. Não que o André seja ruim, bom, mas atrapalha o Rian Francisco e ainda tem a questão de ficar batendo cabeça com o Caleri e não conseguindo encontrar espaço, mesmo quando joga bem. É esse tipo de contratação que deve cessar no São Paulo a partir de agora. Aí fica top, não fica não? Então eu acho que vai ficar um caminho muito legal. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!